distante do Senhor. Tentei fugir do seu calor e me esconder do seu olhar de amor. Mas me encontras em qualquer lugar, mesmo estando nos mais altos céus ou nas profundezas do imenso mar. Pra onde irei? Longe do seu amor. Ele compreende, sabe o meu pensar, vê minhas lutas, minha dor, o meu deitar e o levantar. Aonde então me esconderei desse olhar? Como fugirei? Não mais viverei distante do Senhor e não abandonarei tão grande amor. Ele me alcança onde quer que eu for, e então protegido sempre estou sob os olhos do Senhor. Por perigos e angústia já passei, em momentos de aflição, mas mesmo assim pude sentir que a sua poderosa mão por águas mansas me guiou. Não mais viverei distante do Senhor e não abandonarei tão grande amor. Ele me alcança onde quer que eu for, e então protegido sempre estou sob os olhos do Senhor, sob os olhos do Senhor, do Senhor. No programa de hoje, estamos recebendo a visita do senhor Ivan de Noronha Feital. Ele é dependente químico em recuperação e hoje ele trabalha como coordenador terapêutico em uma das nossas comunidades terapêuticas na instituição Cláudio Amâncio. E ele, através das dificuldades com a sua dependência, ele acabou encontrando a sua vocação. E é sobre isso que hoje o Ivan vai falar, a dificuldade que virou vocação. É um tema maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês vão gostar da nossa conversa. E a gente agradece a participação de todos vocês que tiram as suas dúvidas através dos nossos e-mails, programa.abc@netservicos.com.br ou pelo nosso hotline 11 28 18 17 00. Continuem prestigiando, continuem tirando suas dúvidas. E hoje o bate-papo vai ser muito gostoso. Obrigado pela presença, Ivan. Eu que agradeço. Tudo bem com você? Graças a Deus. O tema aqui é bastante original. Aliás, é um tema que eu vejo hoje, nos dias de hoje, e não nos dias de hoje, a gente sabe que quase todas as comunidades terapêuticas, elas são
praticamente conduzidas por dependentes químicos que sofreram muito e acabam aderindo, abraçam essa causa. São pessoas que realmente têm um conhecimento. E o tema tem tudo a ver, a dificuldade, a sua tristeza, tudo aquilo que acarretou na sua vida, transformando-se numa vocação profissional até. Então, vamos falar assim um pouquinho, o início, como você conheceu as drogas, como tudo começou? Verdade. A minha aproximação das drogas foi... Eu tinha 9 anos de idade e, por curiosidade, agitação, hiperatividade, foi no colégio, né? E devido a amizades, devido muitas das vezes a falta de atenção em algumas áreas pela minha própria família, isso é uma coisa que eu enfatizo muito, porque hoje em dia não adianta a gente perguntar ou falar o porquê entrou. O interessante é prevenir para não entrar. E eu fui um garoto que realmente entrei por curiosidade e admiração por esse mundo do qual eu não conhecia. Então, com 9 anos de idade, experimentei a maconha, né? E logo me apaixonei. E deixei as coisas que estavam à minha volta, família, escola, sociedade, enfim, conceitos sociais de lado, e comecei a ter uma vida totalmente desregrada através de opiniões de amigos, embalo, enfim. Eu tenho por mim que, devido às drogas, né, eu deixei muita coisa de lado e sofri muito por causa de deixar, né, as coisas que são essenciais da vida de lado. Por que eu deixei? Porque, na verdade, o interesse foi maior pelas drogas do que pela uma vida normal, social, uma vida afetiva, familiar. E, às vezes, a gente coloca a culpa em família, isso, aquilo, outro, e, na verdade, não é. Na verdade, era a desinformação do momento. De quem? Por parte também da família? Totalmente. Né, totalmente. Assim, porque uma criança com 9 anos não pois tem... é. Né, aos 9 anos? Aos 9 anos de idade, eu estou querendo colocar isso bem colocado, porque aos 9 anos de idade é meio que impossível uma criança estar usando maconha, com uma família estruturada, entre aspas. E isso realmente acarretou numa vida de 21 anos usando droga. Né? Hoje eu tenho 40 anos de idade, passei por muita dificuldade com a droga e fui percebendo que ao longo do caminho não tinha como mais sair da dependência química, do mundo, né, obscuro das drogas, a não ser estar trabalhando com ele. Né? Mas eu ainda vou te perguntar, assim, todo esse processo, não é? Porque, lógico que, como garoto, provavelmente aos 9, 10, 11 anos, você começou a ter dificuldade em termos do teu currículo escolar, por falta, por não acompanhar, por ser reprovado. Assim, alguma vez a sua família foi chamada pela escola, ou você já era chamado a atenção pelos seus pais? Que momento que seus pais perceberam nessa idade tão ainda pré-adolescente? Tarde. Eles perceberam tarde? Tarde. Por volta de que idade? 16 para 17 anos. E você, então, já manipulava bem? Manipulava bem, né? Era um viciado em drogas que vivia para usar. Na verdade, naquele tempo, os pais também não tinham muitas informações, né? Achavam que estava tudo bem. Aquele negócio, esconde boletim, esconde bilhete, esconde a verdade do que está acontecendo e empurrava com a barriga a vida social, e para mim estava tudo bem, né? Para que eu pudesse continuar usando, né? Mas tem um momento em que você percebe que você já está perdendo o controle, que você não está por si só, ou você teve nesse momento até a sua adolescência vontade de falar com o pai, com a mãe, com o irmão? Você tem irmãos? Tenho 4 irmãs e um irmão. Na verdade, eu perdi o controle quando eu realmente conheci a química com 12 anos. E só fui pedir ajuda com 19 para 20 anos. E eles não percebiam ou você não dava assim a entender através de comportamentos? Na verdade, eles estavam ocupados com outras coisas, né? Isso é o grande lance hoje em dia, que nós hoje que trabalhamos em comunidade, ressaltamos muito, né? Às vezes as pessoas estão preocupadas com o que está acontecendo por fora, com o mundo, e não vê o que está acontecendo dentro de casa. Mas com certeza você não estava, então, dando tanto trabalho.
Tava dando trabalho. Que tipo de trabalho que você acredita que estava dando? Na verdade, eu fui um rapaz que já elaborei até o assalto da minha casa, né, com 16 para 17 anos. Você? Elaborei o assalto da minha própria casa, né? Simulou? Simulei o junto assalto, com outras pessoas ou sozinho? Não, eu mesmo tirei tudo dentro de casa e dei a entender que eram outras pessoas, que na verdade era eu mesmo que tinha assaltado minha Isso própria com que casa. idade? Eu tinha entre 15 e 16 anos. E como é que ficou essa história? Essa história ficou que a gente é tão inconsequente que no final a consciência doeu e eu devolvi tudo, né? A maioria das coisas. E eles, por eles, não entenderam nada, né? Só que o que acontece é o seguinte, viver para a droga é não se importar com o que está acontecendo na nossa família, né? Viver para usar droga, para fazer aquilo que a nossa carne pede quando nós estamos usando, porque somos dependentes, nada do que está ao nosso lado importa, né? Porque realmente isso é uma doença que aflora de uma tal forma que não existe condições ou de você pedir ajuda, né? Porque quando você vai pedir ajuda, você tem que ser ajudado obrigatoriamente, porque já está perdido, né? E houve esse momento por parte dos seus pais? Houve esse momento que... Chegarem junto, intimar, falar não está dando, seu comportamento está extrapolando a nossa expectativa? Houve, porque foi a partir da minha primeira internação, né? Então... E se deu com que idade? Com 19 anos. Mas foi assim, voluntariamente, você pediu, eles intimaram, como é que foi? Na verdade, entre 16, 17, 18, eu já não estava ficando em casa devido ao uso de droga, que eles perceberam nesse meio tempo que estava acontecendo. Então, meu pai era um tipo do cara que falava, vou pagar porque eu não quero me incomodar. Então, eu comecei a morar em pensões, morar na rua, participar das coisas do mundo de uma forma mais intensiva. E chegou um determinado ponto que realmente eu pedi, eu preciso de ajuda, né? E como é que se deu essa primeira internação? Essa internação foi numa clínica particular, né? Só que, na verdade, quando a gente fala na minha primeira internação, na verdade eu queria recuperar tudo aquilo que eu tinha perdido, né? E não me importava com aquilo que estava no meu interior. Eu queria recuperar o exterior e o interior continuava do mesmo jeito, querendo ainda continuar usando, né? Eu queria retornar para dentro da minha casa, eu queria retornar a ter as minhas coisas, retornar a ter o meu quarto, retornar a ter o âmbito social, familiar de novo. E não me importava, né? Embora eu tenha pedido ajuda, eu que tivesse pedido ajuda, eu não estava me importando muito com o que pudesse acontecer. Eu só queria de volta o conforto da minha própria casa. Então, essa internação foi uma internação de 6 meses e ela não surtiu efeito, porque no primeiro dia que eu saí, eu já usei, né? Primeiro dia que você saiu? Primeiro dia que eu saí, eu já usei. E você tinha por volta de 18 anos? Não, a primeira internação foi entre 19 e 20 anos. 19 e 20 anos. Primeiro dia que eu saí, eu já usei. E eu até me lembro, se o senhor me permite falar, a coisa toda começou aí, através dessa internação, né? Porque eu tive algumas recaídas e nessa internação eu me lembro até de um testemunho, acho que as pessoas vão lembrar, do palhaço Bozo, do SBT, que ele era também um dependente químico. E esse cara, numa convenção onde tinha 5.000 pessoas, dentro dessa clínica, eu fui escolhido para ir nessa convenção, nesse depoimento dele. E do nada ele me escolheu lá no meio de 5.000 pessoas e me deu uma Bíblia, né? Então, a partir dali, a minha vida mudou. Embora depois dessa recuperação, dessa internação, eu tenha recaído, o conflito começou, né? Foi o primeiro, vamos dizer, o chamado. O primeiro chamado. Assim, perceba, estou te chamando. Isso. Aqui está a palavra. Aqui está a palavra. Então, é até engraçado, porque é uma luta contra a carne e contra o espírito. Porque desde quando eu conheci, a partir do momento que eu peguei aquela Bíblia na mão, inclusive eu tenho ela até hoje, uma Bíblia renovada, minha vida não foi mais a mesma, né? Ela começou... Te incomodar o uso. Me incomodar o uso, me incomodar o próprio chamado, que eu não queria aceitar, né? Me incomodar as coisas de Deus, porque não se junta com as coisas do mundo, as coisas de recuperação, para nós que somos doentes assumidos, não se juntam, né? E aquilo virou a minha cabeça, né? Virou a minha cabeça. Depois dessa primeira internação, é até triste de falar, eu tive outra internação numa clínica, uma outra clínica, fiquei mais 6 meses, fiquei
Depois do quarto dia, usei de novo, né? E depois dessa clínica, eu fui para a rua. Foi para a rua? Fui para a rua. Mas por espontânea vontade ou por pressão da família? Não, porque ninguém mais me aceitava, né? Na sua casa? Na minha casa. E eu também não aceitava mais ser internado porque falava, isso não dá certo, né? Só que tinha uma coisa dentro de mim que falava, não é que não dá certo, você tem que fazer isso, né? Então essa dificuldade que eu sentia em ficar internado é simplesmente por não aceitar que precisava viver de uma maneira diferente, né? E essa maneira diferente, eu tenho comigo até, eu faço algumas analogias com personagens bíblicos, até com o nosso mentor do programa, o próprio Bill, que teve o seu insight, né? Essa fuga, né? Que eu sempre querendo fugir. E esse despertar todos os momentos da minha vida, né? Só que a minha carne, o meu espírito, era uma batalha muito grande. Eu não conseguia assimilar tudo isso. E me sentia um covarde também por ter que estar numa clínica trabalhando ou servindo, porque todas que eu passei até chegar onde eu estou hoje, eu nunca deixei de ajudar. Nunca deixei de ser ajudado e ajudar também a clínica. Só que só funcionava lá dentro, né? Eu fui um jovem que cheguei a andar descalço no centro de São Paulo, um absurdo, né? Com toda uma estrutura, um aparato, né? Fui um jovem que eu não tenho vergonha nenhuma de falar, que já participei de coisas que muitos duvidam. Por quê? Por essa briga espiritual interior dentro de mim, né? Então, hoje, com um pouco mais de entendimento, não vejo mais com um lance de covardia. E foram muitas dessas internações? Foram bastante. Eu tive em 5 instituições, né? A Estância Terapêutica Lute, o Pastor Vanelli, o Padre Haroldo, a Fazenda Esperança do Nelson e do Frei Hans, e há 12 anos com o senhor na instituição Cláudia Mâncio agora. Aliás, né? o Padre Haroldo e o Frei Hans são as mais velhas no Brasil. Sim. Comunidades assim, com potencial muito grande. Sim. Quer dizer, até por elas você passou e não conseguiu se manter. Na verdade... não tinha entendido ainda a mensagem. Não tinha entendido ainda. Porque existe uma diferenciação que as pessoas às vezes têm que entender sobre as pessoas que estão fazendo um trabalho, como o senhor, que nos ajuda, e nós começamos a desenvolver um trabalho, que existe um momento para tudo, né? E eu acredito que o momento, ele vem vindo com o processo e experiências exercitadas diariamente por nós, por mim em especial. Por que eu estou falando isso? Eu passei 4 anos com o Padre Haroldo, 4 anos com o Frei Hans. Caramba! Né? Fui uma pessoa que todas essas casas eu servi, fiz palestra, né? Monitorava. Oi? Ficava como monitor, como monitor, coordenador, palestrante. Me lembro até uma vez que nós fizemos uma palestra, estava lá Fernando Henrique, Marco Maciel, naquela época, porque hoje eu tenho 40 anos de idade e esse problema da droga ele é aflorado há muito tempo, né? Então, com tudo isso, né, depois de passar por essas pessoas todas, eu tive ainda minhas recaídas. Mas hoje eu entendo e faço um trabalho muito forte interiormente dentro de mim para entender que, né, como Paulo foi chamado, como o Bill saiu da vida errada, como o Bill parou de beber, como vários personagens bíblicos, né, eu também tenho o meu, né? E eu quero parar, e já parei de brigar contra isso, é aceitar. E em que momento aconteceu que toda essa sua dificuldade, você tem esse insight de perceber que poderia se tornar uma vocação, desde que você se dedicasse a algo maior, ou talvez até abdicar essa resistência de estar servindo uma comunidade, de não perceber que estar numa comunidade é um trabalho e quem é elegível a fazer esse trabalho é quem tem conhecimento. E eu imagino que só tem conhecimento é quem passou pelo sofrimento. Verdade. Não adianta pôr um psicólogo, uma pessoa assim bonitinha, ou qualquer outro profissional que não tenha sofrido, que não tenha percebido, porque isso nos remonta às primeiras comunidades terapêuticas. Verdade. Isso por volta, estou dizendo, do ano 40 e pouco, entre 40 e 50, as primeiras que surgiram. Foram aqueles homens que não deram certo fazer um tratamento fora, como, por exemplo, as salas de anônimos, sim, e procuraram unir-se em comunidades distantes da cidade e unidos desenvolveram esse trabalho.
Verdade. Não é? E abriu-se as portas para um novo segmento de trabalho. E um novo estilo de vida, né? Exatamente. Em que momento aconteceu isso na sua vida? Eu tenho bem identificado isso, né? Eu estava numa situação ruim, vamos colocar assim, que eu estava num lugar entre eu e Deus, isso. Isso aconteceu comigo, é um testemunho vivo, e tinha muitas árvores, eu subi numa dessas árvores e falei, chega, né? Chega. E naquele momento que eu falei, chega, que eu queria desistir da minha própria vida, veio uma voz muito forte no meu coração e falando, não é a questão que acabou, vai começar agora. Então, quando isso veio na minha mente claramente como uma luz, como uma água que corre, eu percebi que eu não estava sendo um covarde vivendo fora de uma comunidade, e sim aceitando um chamado do qual ia me realizar interiormente e, além de me realizar interiormente, passar para o próximo isso. Então, o momento do qual isso aconteceu foi no momento de desespero, né? E no momento também de coragem da minha parte e não de covardia, do qual eu percebi que realmente eu precisava viver e não morrer. Porque uma pessoa como o Ivan, tem 40 anos hoje, teve vários livramentos na vida, né? Não é possível que ia acabar em cima de uma árvore se jogando no chão, né? Então, o que eu entendo hoje no meu coração é que esse despertar já existe, e existiu a partir do momento que eu entendi, né, que a minha carne não pode ser mais forte do que o meu espírito, do que a minha boa vontade de estar perto das coisas boas, de desfrutar aquilo que eu nunca desfrutei, principalmente esse momento aqui do qual nós estamos, né? Então, isso para mim vem sendo importante e não tem como eu negar, né, a natureza da minha vida, a natureza das coisas que estão acontecendo hoje. Porque eu lembrei, o senhor me desculpe, de um quinto passo, né? Qual é a natureza exata das nossas falhas, né? A minha falha era uma só, não acreditar que eu era capaz de mudar a minha vida dentro de uma comunidade terapêutica. E ter isso como estilo de vida e profissão, trabalho com muito amor, né? Então, acredito que, identificada essa falha, né? Identificada porque, na verdade, eu tenho que me abster, né, para poder viver. Então, o momento maior, o momento sublime da minha conversão, da minha mudança, foi através de um retirar da minha própria vida. Eu lembro de um fato, né, se me permite falar, talvez tenha sido a primeira internação sua na nossa casa. Isso há uns 10, 11 anos atrás? 12. 12 anos atrás. Eu lembro que você estava indo embora, você tinha feito o programa mais ou menos de 9 meses ou 10 meses, é isso? Isso mesmo. Você veio se despedir, eu estava no meu escritório dentro dessa comunidade. Verdade. E você veio se despedir. Você se despediu, deu um abraço, você já estava com a sua mulher, não é isso? Isso. É só Isso mesmo. o noivo, alguma coisa assim? Não Ela lembro. estava grávida. Estava grávida? Então, alguma coisa assim, você veio e se despediu. Quando você foi embora, eu conversei com o rapaz com o qual eu estava conversando. É uma pena que esse rapaz está indo embora. Ele é talentoso e ele tem vocação para trabalhar numa comunidade. E ele, nesse momento, nesses 9 meses que ele ficou com a gente, ou quase 10 meses, ele nos ajudou bastante. É pena que nós não temos condição de pagar, porque senão eu pegaria esse rapaz para trabalhar com a gente, falando com uma pessoa com a qual eu estava partilhando, conversando alguma coisa. De repente, deu 5 minutos ou 10 minutos, você retorna. Você retorna, volta para o meu consultório, você fala assim, doutor, dá licença? Eu falo, pois não. Olha, eu estou mudando de ideia. O senhor não gostaria que eu ficasse mais um tempo com o senhor? Aí eu falei, oh, meu Deus, o senhor escutou o meu chamado? É verdade. E foi ali que você começou a ficar com a gente, é isso? Esse episódio foi um episódio assim que, quando eu voltei, inclusive eu lembro que eu dei até um abraço no senhor, e o senhor falou, que bom, né? Aquilo me deixou muito feliz. E desse episódio eu não me esqueço. Foi um momento que minha vida estava conturbada, eu estava limpo, né? E o senhor me abriu as portas e falou, não, pode ficar, a casa é sua, né? Dali que começou realmente o aperfeiçoamento da minha vida como um terapeuta, né?
porque existiu interesse da minha parte em buscar mais, né? Porque com toda essa bagagem que eu tinha antes, eu não tinha tanta teoria, tanta literatura. Inclusive o senhor me formou em alguns cursos, né? E aquele momento para mim foi muito importante. Ali foi um despertar, realmente. Porque eu ia embora, né? Passei pelo Cláudio, vou embora, não volto mais, tal. E ali começou a minha história junto com o senhor, né? E eu, na hora que você se despediu, eu senti, assim, a necessidade de passar aquilo para o rapaz. Que pena, era uma pessoa que eu não gostaria de perder. E a gente percebe, né, que as coisas de Deus, elas são rápidas, porque deu 5 minutos. Eu lembro até o rapaz que estava me levando, era o Pera. Falei, Pera, volta que eu preciso falar com o Cláudio. O Pera voltou e a partir daquele momento eu fiquei. E estou aí 12 anos com o senhor, né? Faz exatamente 12 anos. Naquele momento em diante, não houve conflito pessoal. Não. Não, mas você vai falar isso já já. O assunto tá bom, eu tenho certeza, mas a gente volta já. Já vamos pelo um pequeno breakzinho, tá certo? Que precisa fazer intervalo. Tá certo. Quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero, em lugar de ficar triste é melhor quando eu espero pra saber o porquê. O que o Senhor quer me mostrar, o que Ele quer dizer, quando não faz aquilo que o meu coração quer mais. É fácil sorrir quando a gente acredita que Deus toma conta da nossa vida, e é tão bom saber que Ele vai suprir qualquer necessidade que eu sentir, mas às vezes fica difícil acreditar que aquilo que eu quero não é o melhor pra mim. E então procuro meu Senhor e lhe digo que não consigo entender, mas que posso crer que Ele sabe realmente o que é melhor. Agradeço, Senhor, por fazeres em minha vida só aquilo que Tu queres. Agradeço porque, apesar do que sou, Senhor, ainda me tratas com tanto amor. É fácil sorrir quando a gente acredita que Deus toma conta da nossa vida, e é tão bom saber que Ele vai suprir qualquer necessidade que eu sentir. Deus pode suprir qualquer necessidade. Mais além do que a razão possa alcançar. Quem fez o céu, quem fez a terra e o mar, quem ensinou a amar, fez o amor se encontrar. Fez o amor se revelar, cada dia sempre novo. Como novo nasce sempre o sol. Nele o amor crescerá, sob a sombra da sua cruz. Nele o amor seguirá, sobre o brilho da sua luz. Em Cristo Jesus o amor viverá seguro.
Cada dia sempre novo, revelando sempre novo. Como novo nasce sempre o sol. Nele o amor crescerá, sob a sombra da sua cruz. Nele o amor seguirá, sobre o brilho da sua luz. Em Cristo Jesus o amor viverá seguro. Cada dia sempre novo, revelando sempre novo. Como novo nasce sempre o sol. Estamos de volta com o programa Família, recebendo a visita do colega aqui, o Ivan de Noronha Feital, que ele é um coordenador na instituição Cláudio Amâncio e desenvolve um trabalho já há muitos anos conosco. E hoje ele está falando da sua dificuldade que se tornou a vocação dele. E nós estamos batendo um papo muito gostoso. Portanto, se você tiver assim, interesse, curiosidade ou precisa tirar alguma dúvida, entre em contato conosco através do nosso e-mail, programa abc@netservicos.com.br ou pela nossa linha 11 28 18 17 00. O papo está muito, muito interessante e nós estamos agora colocando que se aquele momento que o Ivan foi convidado, ele estava deixando a comunidade terapêutica, eu disse a ele que isso há 12 anos atrás senti assim no meu coração, comentei com outro rapaz do qual eu conversava, que o Ivan era uma pessoa escolhida, que tinha vocação para fazer um trabalho em comunidade, apesar de nunca ter falado a ele, porque ele mal acabara de terminar os seus 9 ou 10º mês, apesar de nos ajudar, ele veio se despedir. Tinha ido embora, 10 minutos depois ele retorna. E aí que eu perguntei se houve um conflito quando eu disse a você, rapaz, você tem vocação, fica que você poderá ser um funcionário, vir nos ajudar e ficar muito bem, manter a sua sobriedade dentro de um programa. E eu sei que muitos de vocês, existe assim um conflito, que tem pessoas que não entendem e falam assim, viver dentro de uma comunidade é fácil, quero ver aqui fora. É uma grande mentira. Em primeiro, para se trabalhar dentro de uma comunidade, precisa ser escolhido e não precisa ter conhecimento de literatura. É bíblico dizer que não há necessidade dos eruditos, esses não são escolhidos. Os capacitados nem sempre são escolhidos, os escolhidos são capacitados por aquele que o escolhe. E você é um desses homens, porque tive no meu coração, sem te falar nada, você se despede, volta 10 minutos depois, e eu comento, aquele rapaz tem vocação. Aí existe, quer queira ou quer não, a mão, não é? O Espírito Santo conduzindo um trabalho maravilhoso, e é por isso que, graças a Deus, como você disse, sua noiva estava grávida, hoje você tem seus filhos, eu vejo com que carinho você os trata, montou sua casa, foi difícil, porque é um processo, sabemos que essa recuperação é um processo. Então eu gostaria de saber, para você lidar, acreditar de fato, é realmente uma vocação, e sair desse dilema, porque eu vi muitas vezes vocês brigando, mas será que eu devo ir lá para fora, será que eu me acomodei? Como é que foi, se é que existiu esse conflito na sua vida? Existiu sim, existiu, e esse conflito hoje não existe mais, porque eu aceito com muita gratidão o que Deus tem me colocado na minha vida. Só uma ressalva antes, eu me lembro que antes de chegar, para chegar onde o senhor está colocando, é importante falar isso, antes de chegar na casa do senhor, eu estava na rua também, né, como mendigo, né, e dentro da casa do senhor, mais uma vez me recuperando, graças a Deus, graças ao senhor, à instituição, pessoas que fazem esse trabalho, que acreditam e têm a certeza que nós não somos bichos, e sim pessoas que merecem uma chance.
Foi dentro da casa do Senhor, dentro de uma casa de recuperação, que eu reconstituí família, 2 filhos, como o senhor falou. Só que, realmente, inicialmente, esse conflito existia, né? Porque eu queria ser um vencedor de uma outra forma, né? E, na verdade, hoje eu percebo e sei que eu posso ser o mesmo vencedor desta forma, né? E o mais engraçado e o mais misterioso de tudo isso é que hoje eu gosto do que eu faço e esse conflito não faz mais parte da minha vida, porque de dificuldade virou vocação, né? E essa vocação é uma coisa que eu tenho, né, de muitos anos e mais aguçada na nossa instituição, e eu não quero mais me sentir acovardado por gostar de fazer isso, né? É como um bancário, é como um dono de empresa, vamos colocar assim entre aspas, está fazendo o seu trabalho, é o que eu estou fazendo, eu faço o meu. Só que é diferenciado pelo amor que nós temos que ter. O mesmo amor que tiveram comigo, eu tenho que passar para o próximo. É por isso que eu aceito essa vocação hoje e tenho certeza de que não estou perdendo nada. Hoje eu sou feliz. Existe uma felicidade do meu coração. Hoje eu posso falar da minha pessoa, hoje eu posso se manifestar, hoje eu posso olhar para qualquer lugar e não ter vergonha de dizer quem eu fui. Porque é como a Bíblia fala, né? E é importante a gente falar sobre isso também. Todas as coisas erradas na nossa linguagem que eu fiz comigo mesmo só vão ser apagadas e modificadas e agraciadas se trouxermos almas para Deus, se mostrarmos a recuperação, se falarmos de um programa. E é isso que eu venho fazendo na minha vida. E é difícil, doutor, é difícil. Porque a maioria das vezes nós somos taxados como pessoas que não têm mais jeito, né? Porque falta conhecimento para muita gente relacionado ao nosso trabalho, né? Porque lidar com vidas não é simplesmente fazer uma coisa robótica, não é uma ciência exata. 1 mais 1 é 2, não é, né? Lidar com vidas é surpresa todos os dias. Como eu me surpreendo comigo mesmo, surpreendemos com o próximo também. Então, essa vocação hoje é aceitável, mas houve conflito, sim, né? E por parte da sua família, quando você decidiu, eu vou ficar trabalhando numa comunidade, houve assim alguma censura ou crítica, ou durante esse tempo que, na medida que você foi ficando, os familiares te cobravam, ou a esposa, ou os pais, irmãos, como é que ficou assim? Na verdade, devido à minha adicção, devido ao meu uso de droga, álcool, rua, chegou um determinado ponto da minha vida que a família abandonou, né? E quando me viram bem, né, questionaram, até quando você vai ficar aí, né? Eu falei assim, não tem até quando, eu sou daqui e vou continuar aqui, né? Porque existiram momentos na minha vida que eu precisei e não fui ajudado por ninguém, a não ser por pessoas que trabalhavam com recuperação. Então, hoje eu tenho a minha família como pessoas que fazem parte da minha vida, não vou ser ingrato, são meus pais, meus irmãos, mas não me aprofundo muito e nem fico irritado e nem me preocupo muito também. Porque não adianta eu mudar e eles não mudarem, né? O que as pessoas têm que entender, uma coisa que o senhor colocou, e há um erro muito grande nisso, e eu falo isso na nossa comunidade, não adianta colocar o interno para se recuperar se a família não entender o que é recuperação. Tudo tem que ser mudado. Porque o Ivan está falando isso. É engraçado, até muda às vezes os temas, eu tenho que comentar isso. Eu acredito que nós, adictos, somos o elo de alguma ligação espiritual num programa com Deus para que a família mude também. Porque a família olha o interno como uma grande tragédia. E não é. Na realidade, se olhar pelo outro lado, é uma grande graça. É uma forma que Deus está encontrando para que a família se aproxime de Deus também. Algo está errado, doutor. Agora, relacionado à minha família, houve sim um conflito. Só que esse conflito hoje não é mais preocupante para mim. Porque, como diz a Bíblia, né? A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, né? E eu quero ser um desses poucos, né? Porque eu fui ajudado por pessoas que também não são a maioria no cotidiano social do dia a dia. Correto. E assim, falando em termos profissionais, e você comentou logo de início que, além da sua vivência sofrível, você precisou procurar um pouco mais de conhecimento. Que tipos de conhecimento que acarreta ou é necessário para dar continuidade a esse trabalho?
É verdade. Hoje em dia, né, a gente faz uma analogia da recuperação hoje de 10 anos atrás para os dias de hoje. Hoje em dia, para nós estarmos numa comunidade terapêutica, nós temos que ter temos que participar de alguns cursos, né? Temos que nos informar mais, ler mais, para que a gente possa ajudar de uma maneira correta e certa. Porque hoje existem leis e obrigações dentro de uma comunidade. E esse aperfeiçoamento da minha parte teve que existir, porque por mais que a gente tenha esse chamado, nós temos que buscar mais e mais para poder entender outras situações de um adicto em recuperação, do problema da droga, do problema do álcool, a origem, a parte fisiológica, clínica, uma série de coisas. E foi nesse local do qual nós estamos hoje que eu tive a oportunidade de fazer o curso do DENARC, fazer a FEBRACT, participar da Uniad também. E é a partir daí que eu entendo que hoje, sem certas ferramentas, doutor, não tem como nós entendermos outras situações. Quer dizer, o chamado existe, só que o chamado tem que ser aperfeiçoado, né? É como Cristo, né? Ele existiu. Para ele fazer algo, né? Para ele desenvolver qualquer trabalho, ele teve que fazer um cursinho também, pode-se dizer assim, de 40 dias e 40 noites no deserto. Ou seja, ele fez um retiro, para o 11º passo. Né? Ele entrou em contato mais ainda com o pai dele e vê realmente a missão e vem determinado. Verdade. Né? É isso que é o meu chamado. Verdade. Inclusive, em cima disso, quando eu fui fazer o curso da FEBRAC, eu me senti muito importante, né? Porque eu falei, agora eu posso fazer a coisa com mais determinação, com mais garra, com mais vigor, com mais, não autoridade ditatória, sim, com mais autoridade espiritual, com mais informação, para poder mesmo, né? Inclusive, em todas as situações que existem de curso, nós estamos indo atrás, vamos nos aperfeiçoando, para poder passar a coisa mais tranquila e mais verdadeira, né? Porque hoje precisa e é pedido também por alguns órgãos. Sem dúvida. Né? E você percebe, uma vez que você está há 12 anos praticamente com a gente, uma mudança na metodologia no tratamento de 10 anos para cá, ou desses, vamos dizer 10, que durante um ano e pouco você ficou ainda basicamente como interno. A partir daí, como um coordenador, ou enfim, alguém que dava um suporte para nós. Durante todo esse tempo, apesar, como você vê hoje, houve grandes mudanças, há necessidade dessa adequação desse conhecimento? Mudou muitas coisas ou quase nada? Não, mudou sim, doutor. Mudou bastante coisa. Antigamente a coisa era meio arcaica, né? Antigamente, vou falar algumas coisas assim, não tem nada, a gente não precisa denominar nada, mas antigamente se mandava, não na nossa instituição, mas se mandava se cavar buraco por castigo ou coisa parecida, né? E essa adequação vem daí, né, para esse tipo de coisa parar de existir. Antigamente se prendia, né, antigamente se obrigava. Hoje em dia a gente, na nossa instituição, e a gente vê nas instituições sérias que aí estão do nosso lado, que a liberdade, a conversa, o abraço, o amor, vem imperando bem mais do que antes, né? Porque para se recuperar hoje em dia, se não tiver um abraço, não adianta. E antigamente era uma coisa mais rígida, vai e acabou, né? Faça que vai dar certo, mas você não sabia qual eram as situações, o que podia acontecer, recuperação à base de troca. Hoje não. Hoje acredito que a pele dói, a dor é sentida, o sofrimento é opcional e a mudança tem que existir a partir do momento que existam profissionais diferenciados. Né? Profissionais que não visam dinheiro, né? Que tenham condições, quando se visa dinheiro, só de manter a própria casa de recuperação, profissionais que pensam em vidas e não no próprio nome, né? E outro dia escutei o senhor fazendo uma palestra e o senhor falou, né? Várias pessoas existem, mas a maioria são muito interesseiras relacionadas ao mundo da recuperação. Poucos se salvam, né? E é nesses poucos que eu vejo a mudança, né? Porque nós não podemos ser uma pessoa durante o dia e outra durante a noite e outra em outro lugar. O que eu quero dizer com o que eu estou falando? Houve mudança sim, né?
Principalmente a nossa mudança mesmo, né? Através do quê? Através da nossa informação e busca intensiva. Não é à toa que a nossa instituição está aí há muitos anos, né? E ela só existe através da mudança e do aceitar do nosso chamado, né, doutor? Eu acredito... Como a gente está falando ao telespectador, não é assim, de 12 anos, às vezes o telespectador poderia pensar, nossa, 12 anos limpo? Não. O Ivan não teve 12 anos limpo. É muito importante a gente falar. Ele teve seus tropeços e também teve um momento da ambição. Teve um momento que você saiu da nossa casa. Isso. Assim, lógico que a nossa casa, como você estava falando, é uma casa, principalmente alguns anos atrás, era uma casa que primava mais pela pobreza, não é? Que eu trago essa reminiscência franciscana. Graças a Deus. Graças a Deus, mas aí vem toda essa pressão. Essa pressão em cima da gente, né? Você tem que fazer isso, aquilo, e aí a gente precisa viabilizar os meios econômicos. Verdade. E a gente sabe que a contribuição para vocês era pequena e você se aventurou a ganhar um pouco mais. Verdade. E como é que foi essa aventura? O que eu ganhei eu gastei em dobro, né? Na própria desgraça das drogas, né? Essa aventura foi, realmente, como o senhor falou, foi uma ambição, porque me senti um profissional adequado, né? Me senti um profissional gabaritado e fui para outras comunidades, né? Em especial, trabalhei numa comunidade voluntária e ganhei dinheiro. Ganhei dinheiro. Só que não me preenchia, né? O que é o preenchimento? É o lado família, né? Eu acredito que não é um lado robótico que existe por aí que salva as pessoas. Isso me incomodava, né? Com todo respeito, me incomodava ver psiquiatras desinformados, psicólogos desinformados, donos de clínicas desinformados, e deixava tudo na mão da gente para resolver por nossas informações. E essas aventuras aí, e não foi uma, foi umas 3, né? Duas. Foi importante também para mim ver que o caminho não era esse, né? Empresários ambiciosos, tratando pessoas que têm problema com droga, com desleixo, né? Sem pensar. Quando o senhor falou que realmente antigamente era mais tranquilo, o lado financeiro, mas a viabilização disso foi importante, nós precisamos passar por isso também para viabilizar a nossa casa, porque realmente não tem como manter uma casa de recuperação só de amor, vamos colocar assim. Existe hoje e tem que existir uma colaboração. Só que eu não gostei do que eu vi aí fora, né? Eu não gostei do que eu vi em algumas comunidades, principalmente comunidades involuntárias, não sérias, porque existem as sérias também e muito boas também. Então, eu não gostei e só fez me fortificar mais ainda no meu chamado. Acredito na liberdade, não na lavagem cerebral. Acredito na espontaneidade de um programa do qual dá um resultado, né? Acredito numa leitura, acredito numa escrita de passos, acredito numa reunião familiar, acredito no amor exigente, acredito nos 12 passos. Agora, fora disso, para mim fica difícil, né? A seriedade de um trabalho, ela deixa de existir se você visar realmente só o lado material da história. E Sim. Eu visei isso. Eu visei e perdi, né? Durante 5 meses eu ganhei muito dinheiro. Não é muito dinheiro. Ganhei dinheiro. Só que eu perdi, porque me desestruturou o meu lado emocional, né? Porque não era o que eu queria ver, só que eu tinha que manter aquilo. E acabei recaindo, como o senhor acabou de falar aí. Agora, uma outra coisa. Eu percebi algo que, aos meus olhos, mudou muito. Eu não queria nem falar que mudou muito, eu queria que você dissesse. Qual é a sua visão de família, alguns anos atrás, de quando você estava com a gente, e no decorrer, assim, nesse processo, e nos dias de hoje? O senhor diz a família dos internos? A sua família. A minha família? A sua. Esposa, filhos. Ah, tá. A minha família hoje, graças a Deus, está bem mais tranquila, estruturada, né? Porque a minha família vive numa comunidade, né? Minha família vive... os meus filhos nasceram numa comunidade, né? E a minha esposa não concorda também, né? Tem que comentar sobre isso, né? Quando se fala em sair desse trabalho, hoje ela não precisa mais falar, dá realmente um arrepio na espinha da minha esposa, né? Estou
falando da minha família, né? Então, hoje, tudo mudou porque eu sou um rapaz, um jovem, um cara responsável com a minha família. E o engraçado é que eu vejo a minha esposa de 15 em 15 dias, né? O bonito da história é essa. Eu acho que é por isso que o meu casamento dura, viu, doutor? Porque eu vejo ela pouco tempo, assim, com todo respeito à minha esposa Débora, eu vejo ela muito pouco, né? Só que ela é muito feliz com o marido que ela tem hoje, né? Porque devido a essa distância, é que eu posso realmente suprir as necessidades no momento que eu estou perto. Então, hoje, é engraçado, né? Quem escuta, quem vê, acha, que história é essa? A história é uma só. É desse jeito que eu preciso viver, né? E as pessoas que estão de fora têm que entender. Muitas das vezes eu escuto, viu, doutor? Você não pode vir aqui, né? Esse domingo que de 15 em 15 dias eu vou para casa, né? Aí e você fica 2, 3 dias. Só 2 dias. 2 para 3 dias fora, isso mesmo. E às vezes você dá uma escapadinha no meio da semana. Para dar uma olhadinha ali para ver como é que tá a área ali, porque não pode também abandonar por completo, tá, né? Certo. Aí no domingo eu voltei para a comunidade, né? Com muito amor, falei, doutor, estou voltando. E ela, domingo agora, né? Estou voltando da minha folga. E ela me ligou em seguida e falou, não dá para você vir aqui de novo? Eu falei, não dá. Não dá, né? Então, e ela ficou até triste, eu falei assim, não dá porque eu tenho um trabalho a realizar aqui. Porque realmente uma comunidade terapêutica não pode fechar os olhos, né? E o engraçado é que não cansa. Você sente cansaço nesses 2 dias de folga em casa, só dorme, né? Mas mudou muito, mudou muito. Tá. Quer dizer que hoje os seus filhos têm um pai? Tem um pai, devido a esse chamado que todos entenderam, né? E eu estava fazendo uma analogia relacionada a isso, no meio da nossa entrevista aqui, do programa, eu me lembrando muito de Paulo, né? As escamas dos meus olhos estão caindo. Estão caindo, estou vendo a luz, estou percebendo que é importante tudo isso que está sendo realizado na minha vida. E eu sei que muita coisa está por vir. Muita coisa está por vir, está para acontecer, não só comigo, na nossa instituição, nas outras, né? Nos órgãos públicos, no governo federal, estadual e municipal. Muita coisa vai mudar através dessas pessoas como nós, que estamos respeitando esse chamado. Parabéns. Maravilha. Fechou com chave de ouro. Então, eu gostaria que em 1 minuto você passasse ao nosso telespectador uma mensagem desse amor que você tem com esse seu trabalho. Graças a Deus, eu quero agradecer o doutor. E eu tenho, às vezes as pessoas falam muito do que eu falo da Bíblia, do programa, e falam mesmo, que é isso que vem salvando a minha vida. Tem uma parte da Bíblia que fala assim, ó, as aflições do tempo presente não há de se comparar com a glória futura. E essa glória futura, eu, Ivan de Noronha Feital, venho vivendo isso hoje, respeitando tudo aquilo que está à minha volta. E o que está à minha volta é o amor de Deus, o amor da instituição e das pessoas que acreditam no nosso trabalho e não nos olham como bichos, sim como seres especiais que somos. Parabéns, eu gostei de toda a sua entrevista, dessas suas colocações. E o que eu gostei realmente, eu pude estar no fim de semana com você, no aniversário do seu filho, e há 1 mês atrás da sua filha. Ao contrário, doutor. Ao mês do filho. Ao mês do filho e agora nessa semana da filha. É verdade. Mas é que assim, o seu carinho é tão grande, é tão gostoso, que ficou notório. Eu nunca vi, durante todos esses anos, assim, o seu carinho com a sua família. Então, eu tenho que parabenizar, não é? E agradecer a sua presença. Agradeço aos nossos telespectadores, que ficou até esse momento, e dizer que a semana que vem esperamos você. Até lá. Eu sou feliz, feliz, eu sou feliz, ó sim, Senhor. É o Espírito de Deus que habita em mim, me faz sentir feliz. Posso amar, eu posso amar, ó sim, Senhor. É o Espírito de Deus que habita em mim, me faz amar. Sim, eu tenho paz, eu tenho paz no coração. É o Espírito de Deus que habita em mim, que me dá paz, que me dá paz. Posso cantar,
cantar, eu posso cantar, ó sim, Senhor. É o Espírito de Deus que habita em mim, me faz cantar, cantar. Posso servir, servir, eu posso servir, ó sim, Senhor. É o Espírito de Deus que habita em mim, me faz servir, servir. Você é feliz, feliz, você é feliz com meu Jesus. É o Espírito de Deus que habita em ti, te faz sentir feliz. Eu sou feliz. Sou feliz, eu sou feliz com meu Jesus. É o Espírito de Deus que habita em mim, me faz sentir feliz.